1 Timóteo capítulo 1, a leitura a partir do verso de número 12, e daremos sequência para a exposição a partir do verso de número 18 até o final, 18 a 20. Leamos, portanto, a seção anterior que começa no verso de número 12. Diz assim, palavra do nosso Deus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora é o texto da exposição, a partir do verso de número 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém. Oremos suplicando a Deus a iluminação, a direção do seu Santo Espírito sobre a exposição, o ensino de sua palavra. Oremos. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, porque temos a liberdade de ler a tua palavra publicamente, de ouvi-la e de aprender, Senhor, daquilo que o Senhor nos instrui nestas palavras. Suplicamos a tua bendita bondade e misericórdia, para que possamos ter uma compreensão melhor daquilo que o Senhor nos instrui, daquilo que o Senhor ensina à tua igreja e a cada um de nós enquanto indivíduos neste mundo e em comunhão uns com os outros. Suplicamos a iluminação, a direção, a instrução do teu Espírito, para a glória do teu nome e para a aplicação destas verdades em nossa vida. Nós te damos graças, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós, conforme a leitura que fizemos, a partir do verso de número 12 deste capítulo, até o verso de número 17, nós vimos nessa sessão anterior uma digressão do apóstolo Paulo, falando a respeito da sua autoridade apostólica, preparando assim Timóteo e os leitores desta carta, a respeito da sua autoridade enquanto apóstolo e da sua autoridade enquanto as instruções que ele dá nesta carta a Timóteo
e por tabela também a igreja de Éfeso, que era a igreja a qual Timóteo estava a pastorear, enquanto Paulo havia se dirigido para uma outra região. Até a sua chegada, Timóteo devia aplicar-se à leitura e ao ensino da palavra de Deus. Conforme já vimos no versículo de número 3 deste capítulo, o papel de Timóteo, dado por Paulo a ele como instrução, era o de admoestar determinados mestres daquela igreja, muito provavelmente presbíteros, pois esta era a função dada aos presbíteros, a função do ensino, da instrução, conforme está explícito no capítulo 3, o qual, se Deus quiser, faremos a exposição dele. Timóteo, portanto, deveria admoestar estas pessoas, estes falsos mestres, que estavam a ensinar doutrinas distintas do ensino do apóstolo Paulo. Daí se infere toda a autoridade que o apóstolo Paulo tinha no ensino, na sua instrução e naquilo que ele escreve nesta carta, como uma autoridade dada pelo próprio Deus. Portanto, não eram instruções de um mero homem, de alguém que tinha dons e talentos, mas alguém cuja autoridade foi dada diretamente pelo próprio Deus, conforme vimos, especialmente nos 3 primeiros versos desta carta. E também, de forma talvez um pouco mais explícita, nós encontramos e já fizemos menção desta mesma verdade e deste mesmo dever dado pelo apóstolo a Timóteo, no capítulo 3 dessa carta, e nos versos 14 e 15, quando ele diz o seguinte: escrevo-te, escrevendo, portanto, a Timóteo, estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, isso é o apóstolo Paulo que diz a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento e alicerce da verdade. Isso é o que o apóstolo Paulo diz, portanto, deixando de forma clara e explícita o motivo pelo qual ele escreve esta carta a Timóteo. É dar instruções a Timóteo de como ele deve proceder na casa de Deus, em especial quanto ao ensino, em especial quanto às advertências e às exortações que Timóteo deveria dar àqueles falsos ensinadores, falsos mestres daquela própria igreja, daquela própria região de Éfeso, que eram membros da igreja, faziam parte da igreja de Éfeso, portanto, eram contados como crentes, como cristãos, mas que estavam a ensinar doutrinas diversas, distintas do ensino do apóstolo Paulo. Isso, portanto, mostra mais uma vez a autoridade apostólica. Agora, nesta nova sessão, a última sessão do capítulo 1, que começa no verso de número 18 e vai até o número 20, Paulo novamente volta a tratar das responsabilidades de Timóteo quanto à igreja de Éfeso, só que agora em termos de dever, em termos de obrigação. E ele, para isso, além de dar esta obrigação, este dever, ou lembrar a Timóteo de qual era o seu dever enquanto pastor, enquanto mestre, apesar de jovem, ele adiciona ainda um incentivo a Timóteo. Ele lembra das profecias que foram dadas
ao próprio Timóteo como objeto delas. Observe, portanto, que diz, mais uma vez, o versículo de número 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, diz o apóstolo. E agora observe a adição que é feita, que outrora não havia sido dada. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Timóteo havia sido objeto de profecias. Nós iremos olhar mais de perto esse versículo. O encargo, portanto, de Timóteo, a sua tarefa, a sua função, não é diferente do encargo do apóstolo Paulo, da sua função, do seu dever enquanto apóstolo. Ele diz no verso 11, ou seja, numa sessão anterior à que foi lida, no finalzinho, o seguinte: segundo, é a conclusão do apóstolo Paulo, no verso 11 da sessão anterior, o evangelho da glória do Deus bendito, no qual eu, Paulo, fui encarregado. Portanto, Paulo tinha uma função, Paulo tinha uma tarefa que lhe foi dada, ele tinha um encargo que era essencialmente anunciar, proclamar, pregar o evangelho do Deus bendito. Este mesmo encargo, esta mesma atribuição dada pelo próprio Deus a ele, Paulo, enquanto apóstolo, ele dá agora a Timóteo. Ele replica aquilo que lhe foi dado enquanto apóstolo a Timóteo, que nós vamos ver que é o seu assistente, dentre muitos outros. Paulo, portanto, havia sido encarregado diretamente por Deus de anunciar o evangelho, mas Timóteo também. É um dever no qual o apóstolo havia sido encarregado, é um dever no qual Timóteo também foi encarregado. Observemos que este dever, esta obrigação, é de um peso e de uma responsabilidade tremenda. Paulo, ele faz menção a respeito deste dever, a respeito desta responsabilidade, de forma talvez um pouco mais clara, de forma talvez um pouco mais explícita, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9 e no versículo de número 16. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois, observem, sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho, diz o apóstolo Paulo, sobre o seu dever, sobre sua obrigação, enquanto apóstolo, enquanto alguém chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Este mesmo dever, esta mesma obrigação, dada pelo Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo dá a Timóteo, seu filho amado, destes versos que acabamos de ler. A pergunta, portanto, que se faz, talvez para uma compreensão melhor destes versos que estamos a expor, é a seguinte, ou as perguntas são as seguintes. Em primeiro lugar, por que sobre Timóteo pesava esta obrigação? Porque não um outro qualquer, mas sobre Timóteo. Qual era, ou o que lhe obrigava a tal peso de responsabilidade? Um jovem rapaz, um jovem pastor. Portanto, para que tenhamos uma melhor compreensão a respeito desta verdade,
E o texto sobre o qual estamos a transmitir, nós temos que observar algumas passagens bíblicas que nos falam a respeito do ministério de Timóteo, do seu encargo, da sua função. Isso nos responde o porquê Timóteo, o porquê Paulo se dirige a ele desta maneira, com este peso tão grande de responsabilidade sobre um jovem pastor. Nós cremos que Timóteo, de fato, assim como outros, ele tinha um ministério e um dom especial. Nós podemos observar isto, por exemplo, naquela lista dos dons que o apóstolo Paulo faz menção em Efésios, no capítulo 4. No verso de número 11, uma passagem por demais conhecida. Ele diz assim a respeito do Senhor Jesus Cristo na sua ascensão: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Portanto, Paulo faz menção a respeito da concessão da dádiva do próprio Senhor Jesus Cristo pelo seu Espírito, de dons extraordinários e ordinários dados à igreja. Aqui ele faz menção de 4 dons, e todos os dons dizem respeito à proclamação do Evangelho, ao ensino das verdades divinas. Os 3 primeiros dos 4 dons, porque o último está associado, pastores e mestres, são pastores que são mestres, portanto é um único dom. Os 3 primeiros, apóstolos, profetas e evangelistas, são dons, conforme já tivemos a oportunidade de ver, especiais, extraordinários. São dons que já cessaram. Nós não temos dons extraordinários. Ninguém foi, como os apóstolos, chamado diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ninguém tinha, ou tem hoje, ou depois da morte dos apóstolos, a inspiração a ponto de escrever Bíblia. Mas os apóstolos, sim. Portanto, o dom de apóstolo é quase que unânime entre todas as igrejas evangélicas, quase que de fato o dom de apóstolo cessou. Outros profetas, os profetas aqui mencionados, referidos, obviamente, são os profetas do Novo Testamento, que eram profetas tanto quanto os profetas do Antigo Testamento. A palavra que é utilizada é a mesma, não há uma inovação do apóstolo Paulo. Profetas, hoje nós também não temos mais. Os profetas recebiam revelação diretamente do próprio Deus e as revelava à igreja. Eles eram o fundamento, assim como os apóstolos, da palavra de Deus enquanto ela estava sendo edificada. E por último, dessa lista de 3 dons extraordinários, evangelistas. Evangelistas também nós não temos mais hoje no sentido técnico no qual a Bíblia faz menção, faz referência no Novo Testamento, pelo menos em 3 ocasiões. Hoje nós utilizamos o termo evangelista para um pastor, um missionário ou algum obreiro que tem como atribuição ou como dedicação quase que exclusiva, às vezes exclusivamente, de pregar o evangelho. Nós chamamos de evangelista. Mas o dom aqui mencionado, e este termo evangelistas, que é utilizado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, é um dom especial. É um dom de pessoas que foram chamadas
diretamente pelos apóstolos, assim como Timóteo. Timóteo, portanto, é um evangelista, assim como tantos outros que nós faremos referência em breve. Sobre o dom de evangelista, o apóstolo Paulo, ao falar sobre dons espirituais, possivelmente, em Romanos no capítulo 12, ele também faça menção deste dom de evangelista, quando ele utiliza o termo ministério. Romanos 12, 7, diz assim: se ministério, dediquemo-nos, e ele se inclui. Porque Paulo, ele era tudo isso: apóstolo, evangelista, profeta, e assim sucessivamente, diácono, presbítero. Os apóstolos tinham todas estas atribuições. Paulo aqui, ele se inclui: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Provavelmente aí o dom de pastores e mestres. Portanto, evangelistas e ministério. O ministério é muito frequentemente citado no Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas. Era um dom especial dado àqueles homens que foram chamados e que eram assistentes, auxiliares dos apóstolos. No caso, Timóteo é um assistente, é um auxiliar do apóstolo Paulo, direto. Atos 21, 8, é um dos textos que nos fala a respeito de evangelista. Observe, Atos 21, 8, quando diz assim, a respeito deste ofício extraordinário de evangelista: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe, portanto, aquele diácono que tinha filhas que profetizavam, era um destes evangelistas. E os irmãos lembram que, de fato, ele foi chamado, vocacionado pelos apóstolos e pela igreja, confirmando assim aquilo que foi dito em Atos, no capítulo 6. A outra passagem é uma passagem que vai usar esse termo técnico, evangelista, diretamente para Timóteo. Ela se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e versículo de número 5, quando diz: tu, se dirigindo a Timóteo, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5. Portanto, Timóteo é chamado tecnicamente, digamos assim, de um evangelista. E que ele deveria, portanto, cumprir o seu ministério de evangelista. A Bíblia faz menção também de outros evangelistas, embora não use o termo, mas se infere, se deduz, por todo o contexto, que de fato eles eram também evangelistas, utilizando o termo assistentes, ajudantes, e assim sucessivamente. Um deles é Tito, qual o apóstolo Paulo se dirige de forma objetiva quando escreve uma carta diretamente a Tito, uma das cartas pastorais, assim como 1ª e 2ª Timóteo, são chamadas cartas pastorais, conforme já vimos. Tito, portanto, era um evangelista, e ele frequentemente é mencionado auxiliando o apóstolo Paulo, e de fato a carta a Tito é muito semelhante às cartas dirigidas a Timóteo. Um outro é Erasto.
Nós encontramos isso em Atos 19, 22, que diz assim: tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, o apóstolo Paulo, ou, em outras versões, auxiliavam, serviam, ajudavam, é a palavra ministrar. Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Erasto também é muito citado, junto com Timóteo. Esses dois eram auxiliares do apóstolo Paulo. E observe que o texto de Atos 19, 22 nos diz no início: 2 daqueles que ministravam, 2 daqueles que auxiliavam, 2 daqueles que ajudavam, que serviam o apóstolo Paulo. Portanto, não eram apenas 2, mas estes são 2 dentre aqueles que tinham ministério de evangelista. Um outro também muito frequentemente mencionado, mais do que eu imaginava, é Silvano. Silvano era um outro auxiliar, era um outro evangelista. E o texto lá de 2 Coríntios 1,19 faz menção de Silvano quando diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo. Não foi sim, não, mas sempre nele houve o sim. Portanto, Silvano e Timóteo eram auxiliadores do apóstolo Paulo, portanto, Silvano também era um outro evangelista. Outras passagens, 1ª e 2ª Tessalonicenses, vão fazer menção, mais uma vez, de Silvano e Timóteo. Nos versos de número 1, de 1ª aos Tessalonicenses e 2ª aos Tessalonicenses. Ambos estão lá juntos. Silvano participando da carta ditada pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele é mencionado como participante. Paulo, Silvano e Timóteo. Diz o apóstolo Paulo nesse verso 1. Também, curiosamente, ele auxiliou Silvano a Pedro na sua primeira carta de Pedro, verso 5, capítulo 5, verso 12, quando Pedro diz: por meio de Silvano, provavelmente o mesmo Silvano, que nós não conhecemos um outro, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, diz Pedro, em 1 Pedro 5,12, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Portanto, Silvano também chegou a auxiliar a Pedro. Silas e Judas, em Atos 15, 22, também são mencionados. Nós não vamos nos estender muito nisto, mas fala que estes, inclusive, eram também profetas. Eles também profetizavam. Atos 15, 22 e Atos 15, 32. Arquipo, um outro evangelista, citado em Colossenses 4, 17, e Marcos e Lucas, citado em 2 Timóteo 4, 11. Portanto, essa introdução reforça a ideia de que o dom de evangelista era um dom especial dado aos assistentes dos apóstolos, aos seus auxiliares. Isto posto, nós poderemos assim ter uma compreensão melhor daquilo que o apóstolo Paulo nos fala nos versos 18, 19 e 20, voltando então para 1 Timóteo 1, 18 em diante. Observemos, portanto, cada um desses versos. O apóstolo Paulo, ele começa e volta a dirigir-se ao evangelista Timóteo, seu auxiliar, seu ajudante, da seguinte forma: este
é o dever que te encarrego. Ou seja, não era simplesmente um dever imposto a uma pessoa qualquer, ou de um homem sobre um outro homem, como se aquele fosse o seu escravo, mas um dever imposto pelo próprio Deus, que assim o chamou por meio do apóstolo Paulo e por profecias que lhe foram dirigidas para o encargo, para o ministério de evangelista. Paulo lembra a Timóteo que esta era a sua obrigação, este era o seu dever. Qual dever? O de ensinar a igreja, o de instruir a igreja, conforme a doutrina ensinada e transmitida pelo apóstolo Paulo. Portanto, vejamos que autoridade ele tinha, a ponto de dizer a verdade e nada mais que a verdade, em consonância absoluta com a revelação recebida pelo próprio Deus. Paulo encarrega a Timóteo este dever, esta obrigação, de positivamente ensinar a verdade e negativamente combater o erro com autoridade, a ponto de no final nós vamos ver, e nós já fizemos a leitura, dele entregar a Satanás aquele que fazia oposição ao ensino de Paulo, o apóstolo. É muita ousadia, né? É muita autoridade, porque o que ele dizia era a palavra de Deus, e o que ele escreveu é palavra de Deus. Portanto, todo aquele que ouve, todo aquele que lê, está ouvindo, está a ler a palavra de Deus. Não é um cardápio, não é um leque de opções ou um livro de sabedoria para nós escolhermos o que queremos obedecer ou o que não queremos, o que é próprio, o que é condizente com minha vida, o que não é. É palavra de Deus inspirada. Este é o dever que te encarrego. Agora, observe que ele não diz isso de uma forma impositiva, conforme já falei, de homem para homem, mas de um pai para com o filho. Porque assim como Paulo dá instruções a Timóteo, seu filho amado, assim um pai no seu lar deve dar instruções ao seu filho destas mesmas verdades. E não é, repito, de uma forma grosseira, de uma obrigatoriedade no sentido de que se ele não fizer, mesmo que externamente, ele incorre no erro, mas é algo que deve ser absolvido no coração daquele que ouve, daquele que lê. Ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Essa palavra filho é uma palavra utilizada no sentido de um filho legítimo, de uma criança, digamos assim. Então, ele lembra Timóteo deste encargo, ele dá esta demonstração, esta obrigação, este dever, mas de um pai para com o filho. Ó filho Timóteo. E conforme já vimos, ele acrescenta, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nestas profecias, das quais foste objeto, ó Timóteo, o bom combate. Então, Paulo acrescenta, adiciona aqui as profecias que foram dadas, obviamente, por aqueles que profetizavam, em duas situações, não sabemos com exatidão. Talvez aquilo que nos é relatado em Atos capítulo 16, de 1 a 3, quando Paulo, ouvindo o bom testemunho de Timóteo,
chama ele para o ministério de evangelista. Talvez naquela situação ele tenha sido objeto de profecias. Não se sabe, o texto não diz de forma explícita ou direta. Mas em Atos 16, de verso 1 a 3, é quando pela primeira vez surge aquele jovem Timóteo, que foi educado por sua mãe e por sua avó, e Paulo o chama para o ministério. Obviamente, Paulo não iria escolher um qualquer ou por um motivo qualquer, além do que era muito jovem. Ele passa a ser companheiro de Silas, outro evangelista com o apóstolo Paulo. Na sequência a gente vai ver isso, assim como outros evangelistas já mencionados. Então Paulo diz, olha, combate o bom combate firmado naquelas profecias, naquelas palavras que foram dirigidas a ti pelo próprio Deus por meio de profetas, talvez até do próprio apóstolo Paulo, mas ele faz menção, numa determinada passagem, de que foi um presbitério que o ordenou. Então é possível também que tenha sido um número maior, muito provavelmente, pelo que o texto nos diz, que ou no seu chamado ou na sua ordenação ele tenha sido objeto de profecia a respeito do seu ministério. Talvez alguma coisa semelhante ao que ocorreu em Atos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo e Barnabé também são objeto de profecia, embora já apóstolo, pelos profetas de Antioquia. Atos 13 vai falar que em Antioquia, a igreja de Antioquia, igreja cristã, tinha muitos profetas, até faz menção de alguns deles. E diz que o Espírito Santo separou Barnabé e a Saulo para o ministério evangelístico, apostólico. Ele, portanto, Paulo e Barnabé foram objeto de profecia. Talvez nesse sentido, na ordenação ou no seu chamado, Timóteo tenha sido objeto de profecia. Portanto, Paulo fala a Timóteo para ele guerrear, ou combater, ou lutar o bom combate, lembrando de que ele foi objeto de profecia. Uma coisa interessante aqui, uma observação importante, é de que, embora ele tenha sido objeto de profecia, portanto, a profecia é líquida e certa, a profecia não é alguma coisa que pode ocorrer ou não, embora a profecia não seja meramente coisas relacionadas ao futuro, mas uma exortação para aquele momento, uma instrução, uma edificação, isso também é profecia, porque é boca de Deus, é palavra de Deus, mas no caso aqui parece ser um objeto de uma profecia relacionada ao seu ministério. Portanto, era líquido e certo que Timóteo, de fato, era um crente e que era possuidor da vida eterna, que lhe foi dada gratuitamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, apesar disto ser líquido e certo, uma verdade, portanto, inerrante, infalível, Paulo lembra Timóteo das profecias sobre as quais ele foi objeto, para que ele, firmado nelas, combata o bom combate, ou seja, assuma a sua responsabilidade. Não é simplesmente cruze os braços, já que você está salvo, vai para o céu, vai para o paraíso, então fique tranquilo, viva como você bem quiser, afinal de contas você já foi predestinado para a vida eterna, então fique tranquilo. Não, este não é o ensino bíblico. A Bíblia nos ensina tanto a soberania de Deus, de algo líquido e certo, verdade, portanto, absoluta, se é verdade, é absoluta, como também exige de nós a responsabilidade de agirmos de conformidade com aquilo que é profecia. E o que é profecia para nós hoje? Palavra de Deus escrita,
infalível. Não temos nem precisamos mais de profetas. Alguém conhece algum profeta aí, fulano de tal, Beltrano, Cicrano? Não, conhece pastor fulano, Beltrano, Ciclano, mas não profeta A, B ou C. Mas no caso aqui, ele era objeto de profecia no período apostólico, enquanto a Bíblia não havia sido finalizada, conforme nos é dito no livro de Apocalipse 22, lá no seu final. Hoje, nós vamos chegar lá, e Paulo já prepara, porque Timóteo era a segunda geração, mas tem uma terceira geração, aquilo que fizemos referência em Efésios 4:11. Qual é a terceira geração? Pastores e mestres. Dom ordinário, permanente, ainda hoje, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estes, de que forma são chamados? Aí nós vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 3, quando ele dá instruções a respeito da eleição de presbítero. Não se fala mais em profecia. Os presbíteros são eleitos pela congregação, e ele vai dizer, se alguém aspira, almeja, deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, portanto, que o presbítero seja assim, assim, assado. Não é uma forma extraordinária, como no caso de Timóteo. É uma forma ordinária. Pastores e mestres são assim chamados. Agora, como ele deveria ter este dever colocado em prática? No caso de Timóteo, ele vai fazer referência no verso número 19. Observe. No verso 18, o que ele deve fazer. No verso 19, como fazer. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Este dever, este encargo, deveria ser colocado em prática, mantendo a fé. Muito provavelmente a fé aqui referida não é a fé em Jesus Cristo somente, mas por implicação, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé apostólica, a doutrina apostólica, o ensino apostólico. Timóteo tinha a responsabilidade de manter a fé que lhe foi entregue pelo apóstolo Paulo, ou provavelmente por sua avó e mãe. Ele deveria manter, ele tem a responsabilidade, ele tem esse dever de se manter fiel, no nosso caso, às escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Ele, do Antigo Testamento, e os ensinos apostólicos. E boa consciência. O que é uma boa consciência? Ou poderia ser traduzido como uma consciência nobre, boa. O apóstolo Paulo vai fazer referência muitas vezes. Muito provavelmente é uma consciência que esteja alinhada com a fé, com o ensino apostólico, com o ensino bíblico. É boa. Ela não é boa quando a sua consciência lhe diz uma coisa e você faz outra. Ou quando você aprende na palavra de Deus uma coisa e você age de forma diferente. Esta não é uma boa consciência. Ou quando você professa algo, mas no fundo, você não crê. Você está sendo insincero. Não está sendo verdadeiro. Isso implica em ética, isso implica em moral. É aquela pessoa que defende determinada posição moral ou ética biblicamente, comete o pecado, não se arrepende, para justificar o seu erro, ele vai tentar encontrar respaldo bíblico, sendo inconsistente e incoerente para a aprovação daquilo que ele faz de errado. Este não tem uma boa consciência. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos,
vai falar a respeito da lei que foi impressa em nosso coração. E que todo homem tem, no fundo, todo homem sabe o que é certo e o que é errado, embora de maneira distorcida, a palavra de Deus precisa ajustar, o evangelho precisa ajustar. Mas no fundo, ele sabe que o que ele está a fazer é errado ou certo. Esta não é uma boa consciência. O apóstolo Paulo, portanto, admoesta a Timóteo a que mantenha a fé e boa consciência, mas agora ele inverte. Ele diz, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, ele não diz a boa fé ou a fé, mas a boa consciência, vieram a naufragar, a afundar na fé. A consciência o levou a uma fé que naufragou. Onde entra, por exemplo, o legalismo, a boa consciência sai e a fé desaparece. É autoconfiança. Manter boa consciência é manter a boa ordem estabelecida por Deus em sua palavra. João Calvino diz que a má consciência é a mãe de todas as heresias. MacArthur, ele diz que a dor adverte que algo ameaça o bem-estar do corpo. É a dor. A culpa adverte que algo ameaça o bem-estar da alma. É uma frase de John MacArthur. E por último, irmãos, o verso de número 20. Ele agora vai fazer menção explícita e direta, dando nome àqueles que naufragaram na fé. E o que parece haver ainda um pingo de esperança, mas não se sabe com precisão. Há algumas passagens que eu não vou mencionar por conta do tempo, que fazem menção destes nomes. Eu posso fazer referência apenas 2 Timóteo 2, 17, 18 e 2 Timóteo 4, 14, 15. Paulo vai dar o nome a esses, Himeneu e Alexandre. Ele diz, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, eles não mantiveram a fé por conta de uma consciência que lhes culpava. Paulo vai fazer menção a respeito destes homens, eu vou citar rapidamente, ele vai dizer assim, 2, 17, 18, de 2 Timóteo, além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu, e ele cita outro, Fileto. Estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Observem, ele não só Himeneu foi pervertido, como ele pervertia aos outros. Timóteo deveria adverti-los, Paulo adverte. E Alexandre, que é chamado de latroeiro, ele trabalhava com metal, provavelmente, é outro que naufragou na fé. Paulo diz que entregou esses homens a Satanás. O que é entregar Satanás para ser castigado? Ele faz uma menção parecida em 1 Coríntios 5, já fizemos referência a um membro da igreja que estava a ter relação com a sua madrasta. Paulo diz que entregou a Satanás no intuito de haver uma restauração, para que ele fosse castigado no corpo, na carne. Aqui ele faz uma menção semelhante, o que é provavelmente uma indicação de excomunhão. Não é uma disciplina meramente para afastar da ceia do Senhor, enquanto os presbíteros lá acompanham aquela pessoa, aquele irmão, até que se arrependa. Mas é uma excomunhão. É considerado como gentil e publicano. Quem sabe estes não venham, não está descartado a se arrepender, porque ele diz para serem castigados com um propósito a fim de não mais
blasfemarem. Portanto, irmãos, são palavras duras que nós aprendemos aqui, muito sérias, deveres dados, no caso específico, a um oficial, a um ministro, entretanto, respinga em todos nós. Todos nós temos deveres, obrigações, responsabilidades, bem como privilégios. Um privilégio de receber profecias tão alentadoras que Paulo utiliza para o estímulo, para o incentivo. Nós temos também bênçãos e profecias, promessas que nos são feitas. Que tal a vida eterna? É pouco? Que tal a vida de comunhão com Deus? São bênçãos, são promessas para todos nós. Nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Recebemos um novo nascimento. Nós temos uma nova mentalidade. Nós somos um novo marido. Não tão novo assim, né? Mas somos em Cristo. Uma nova esposa, um novo filho, um novo cidadão, uma nova humanidade em Cristo. Eleitos antes da fundação do mundo. A vida eterna como garantia, entretanto, temos responsabilidades enquanto cristãos. É sobre isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. É esta admoestação, este encargo dado a Timóteo, e que todos nos são dados. Que Deus assim tenha misericórdia de todos nós, e com estas instruções, sejamos como Timóteo foi admoestado e exortado a batalharmos pela fé, combater o bom combate, ter uma consciência alinhada às verdades de Deus, que sejamos assim uma igreja forte, pois é isto foi requerido de Timóteo, isto é requerido de nós enquanto igreja, corpo de Cristo. Não precisamos de nada além disso. Nada além disso. Que Deus assim tenha misericórdia, nos abençoe e nos fortaleça. Amém.